do dia. São 11 horas e 35 minutos, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia, iniciando, claro, a terceira e última meia hora do programa desta quarta-feira. Rômulo Pinheiro está com a gente, tudo bem, amigo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza. E hoje, antes de começar, queria mandar um abraço aí para o nosso ouvinte Roberto Rodrigues, jornalista também, nosso ouvinte assíduo, mandou um abraço a todos aí. É o embaixador do Esporte Clube Internacional aqui na capital, então um abraço aí para o nosso ouvinte que está acompanhando sempre a nossa coluna. Que legal, abraço aí então. E obrigado por nos acompanhar e obrigado por acompanhar, né, todo o bate-papo de toda quarta-feira com Rômulo Pinheiro. Olha, Salgado Neto e Rômulo, temos aqui três assuntos quentes, polêmicos, que geram debate assim que a gente gosta. Primeiro, divórcio, depois licença paternidade, depois indefinição sobre FGTS na pauta do Poder Judiciário na semana. Salgado, a gente começa por onde hoje? Bora pro divórcio, para começar na treta, né? Um abraço, meu amigo Salgado Neto, esqueci de Tudo você. Beleza? Meu amigo internacional, Salgado Neto. Olha, Salgado, deixa eu te contar, já quer começar logo pela treta, a gente começa então para informar que já de alguns anos, na época aí anterior aí a nós somos novos ainda, mas no passado recente, se exigia então, para fazer um divórcio, Salgado, se exigia que as pessoas estivessem separadas de fato, pelo menos um ano, ou mais 2 anos, ou então que as pessoas fossem ao juiz para se separar judicialmente, para só depois pedir o divórcio. E claro que houve modificação já de algum tempo, isso não é mais necessário, mas até hoje existem questionamentos aqui no Supremo a respeito de uma palavra final sobre esse tema. Qualquer pessoa que precise hoje se divorciar não precisa mais se separar judicialmente, mas em razão desses problemas que ainda surgem em discussões jurídicas, principalmente em questões patrimoniais, que me parece onde é o calo mais sensível dessas discussões, é dinheiro. Então, essas questões que têm repercussão geral estão hoje na pauta do Supremo, que hoje também definem outros temas importantes. Por exemplo, ainda há aqueles julgamentos dos atos golpistas. Ontem, pelo menos mais 5 foram condenados, aí as penas ainda não foram definidas, mas novas condenações. O Supremo vai ter aí, Salgado, que se deparar durante um bom tempo ainda com essa quantidade bastante grande de pessoas que estão sendo julgadas. E a definição das penas também vai tomar um tempo maior do Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar sempre como é que está essa situação, mas a pauta segue. E hoje também está marcado o início dos debates, na verdade, para ouvir as partes envolvidas, para se julgar uma questão importantíssima também, além do divórcio e da separação judicial, mais outro tema importante, que é a licença paternidade, Salgado. Teve um colega nosso aí, que foi pai recentemente de gêmeas, ele sabe na pele o que aconteceu com pais que precisam de um tempo também para tomar conta de seus filhos, mas a regra é muito diferente com relação à licença maternidade. A Constituição já tem 35 anos, mas até agora nós estamos esperando uma legislação que vá definir o tempo de licença paternidade. E isso nos parece também um retrocesso, porque existem até mesmo grupos de defesa dos direitos da mulher ingressando com pedidos no Supremo para que seja definida uma data específica, exatamente para poder ter essa complementação de tempo. Então, nós homens que temos filhos, ficamos afastados em no máximo 5 dias. Em 2008 tivemos uma legislação que alterou até 15 dias, mas ainda é muito pouco, se comparado aos 120 dias que a mulher tem direito para ficar afastada em licença maternidade. É um período extremamente importante do desenvolvimento das crianças, ou seja, do recém-nascido. E ajuda para a mãe, né? Exatamente, há uma discussão, né, a respeito disso, porque, de certa forma, ainda se tem aquela menção, aquela noção de que o homem é aquele suposto provedor que vai ficar na rua trabalhando e a mulher fica em casa, tomando conta dos filhos. Essa visão já ultrapassada de muitos anos, ela precisa ser revista, e isso é refletido nas leis que estão sendo discutidas no Congresso ou não estão sendo discutidas no Congresso, porque a ação do Supremo Tribunal Federal é exatamente para isso.
é para discutir se o Congresso Nacional foi omisso, porque há 35 anos atrás, quando se decidiu por esse direito, a própria Constituição informou que o Congresso teria que definir uma lei regulamentando quando seria desse período de tempo, que os homens precisam também para acompanhar. E antes que alguém venha aqui comentar que, na prática, eu já ouvi comentários a respeito disso, até de alunos meus, dizendo que na prática o homem ia ficar 120 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias na rua, e a mulher continuar trabalhando, aliás, continuar com a criança, e os homens não têm essa preocupação como as mulheres têm. E a gente não pode esquecer que esses argumentos, eles não são genéricos sempre, não traduzem a realidade dos fatos. Muitos pais têm a responsabilidade, sim, têm o compromisso de não ajudar em si, mas de estar presente como uma obrigação principal também dos pais, né? Afastando daquela ideia de que ele vai ajudar em casa. Não, ele é responsável igualmente junto com a mulher. Então, esse ponto é que se fixa a principal discussão aqui no Supremo. Ou seja, o Congresso foi ou não foi omisso até hoje em não estabelecer uma lei que determinasse um período de tempo adequado e razoável que os homens têm ali para acompanhar o desenvolvimento de seus próprios filhos. Eu me recordo, eu tenho 3 filhos, e nessas circunstâncias, teve um determinado trabalho que eu tinha que eu não pude nem tirar 2 dias. Porque havia ali uma impressão de que mas fica mal visto, né, na empresa. Ainda tem muito isso, porque o homem, então, a obrigação dele é outra. Ele deve ali passar mais de 5 dias, ele não vai tomar conta, ele é o pai. Então, essas visões preconceituosas, que de fato existem muitos homens que realmente não têm um compromisso com as suas obrigações. Mas isso não é o argumento para afastar a necessidade de implementação de uma lei, de certa forma, que vai definir melhor esse prazo. 5 dias é insuficiente para que nós tenhamos aí uma forma melhor de ter essa atenção ao recém-nascido. E de outro lado, Salgado e Max, existem vozes contrárias que dizem que aí você vai ter o encargo maior trabalhista, porque as pessoas vão se afastar e diminui a produtividade. Essas argumentações já existem desde a época lá da Revolução Industrial, quando se queria dar um dia de folga para os trabalhadores, dizia naquela época que não ia prejudicar a produtividade, essas conversas, essas argumentações. Agora, Rômulo, contrárias existem sempre. Diga, Salgado. Não é o Max agora. Max. É o seguinte. Mais de 2. 3, né? Eu tenho a Maria Isis, que tem 8 anos. E assim... Mas eu tô falando das pequenas, né? verdade. Teve licença paternidade aí nesse período. É verdade. A CBN me deu 10 dias. Eu teria direito a 5, consegui negociar, mas negociando, ou seja, não foi nada estipulado, não é nada estipulado pela lei, por exemplo, né? Então, agradeço muito a Rede Amazônica por isso. Agora, tem um detalhe que chama a atenção, você fala sobre a produtividade, mas de outra visão, né, Rômulo? Agora, pensa comigo, Marcelo Douglas está aqui, operador de áudio, é pai também, todos nós aqui somos pais. Nós estamos ali não ajudando, estamos com o nosso papel de pai. Quem ajuda é sogro, sogra, tio, é assim. A gente também, ao mesmo tempo que a mãe fica ali com a criança, ou as crianças, no meu caso, gêmeas, a gente está resolvendo coisas na rua, burocráticas. A gente vai registrar a criança, pode realizar o plano de saúde, tem tanta coisa envolvida que sim, pode até fazer nos 5 primeiros dias. Agora tem um detalhe que chama a atenção, a questão da produtividade. Vou trazer o meu exemplo. Num mês, a criança não tem uma rotina de sono regular. O cara que acorda 7 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele não vai produzir legal. Eu falo aqui sem medo de errar, porque a CBN me dá essa liberdade de me expressar como eu quero. Eu já cochilei no ar. Eu cochilei no ar porque eu não estava dando conta. Me avisaram aqui, eu tive que me espertar. Então, eu acho que isso tem que colocar em pauta também, porque a gente vira zumbi junto com a mãe. Então, é uma questão bem delicada, mas que precisa estar em pauta, de verdade. Meu amigo Max, eu faço das suas palavras as minhas, porque meus filhos também fui eu que acompanhei, e eu dormi também aquela pescada em sala de aula, eu sou professor, Max, e eu falando, tinha dormido 2 horas da noite anterior, assim, dormi 5, acordei 7, no meio da aula eu abaixei o rosto e quase caí de sono em pé. E isso já tinha se passado os 5 dias, até meu filho tinha 1 mês na época de nascido. Então, afeta a produtividade com certeza. Há o argumento, essa reforma trabalhista que veio, retirou algumas garantias, enfim, a título de aumentar a produtividade, diminuir encargos,
por outro lado, algumas garantias são fundamentais também para garantir essa produtividade. E isso precisa ser discutido, e o Congresso até hoje não discutiu, não se resolve, porque e aqui a gente vai falar de maneira geral, mas há um lobby também do outro lado de pessoas que não desejam esse aumento em razão dessas argumentações que a gente trouxe aqui hoje. A gente trabalha nos órgãos que podem ter uma negociação maior ou melhor, mas a maioria dos outros casos não se tem essa possibilidade, às vezes sequer ele pode tirar os 5 dias, como foi meu caso, uma época, um dos meus filhos, eu não consegui tirar os 5 dias porque ia ficar mal visto na própria empresa, e eu acabei, sob o medo de não ter mais o meu emprego, adaptando-me a isso, e perdi até os meus próprios 5 dias. Então você vê da relevância e importância que esse assunto tem, e o que o Supremo vai decidir, atenção, não é o prazo, e o Supremo vai decidir que o Congresso foi omisso e vai determinar, provavelmente, o julgamento vai se encerrar, acho que até a próxima semana, vai determinar que o Congresso tem um prazo de pelo menos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, para que se crie, para se legisle a respeito deste prazo que é tão importante, é tão caro para todas as pessoas que hoje ainda vivem essa situação bastante complicada, que é não ter aí esse prazo maior para poder tomar conta dos próprios filhos, né? Bom, já são 11h46. O que vocês acham da gente antecipar 1 minutinho, 2 minutinhos do intervalo para a gente ganhar tempo aí no próximo bloco? Acho, porque a gente ainda tem um outro ponto para debater. Exatamente. Espera aí, Rômulo. Com certeza, até daqui a pouco. Tá com feijão no fogo ou não? Não, tá lá, dá não. Vou colocar daqui a pouco, por almoço. Então tá, bora pro intervalo, a gente volta já. BN Pautas do Dia. 11h50, estamos de volta e ainda conversando com o Rômulo Pinheiro, fazendo essa conexão com Brasília, com assuntos que interessam a todos. Salgado Neto, qual é a nossa próxima pauta? Agora a gente vai falar sobre o FGTS, que está na pauta do Poder Judiciário esta semana. Espero que não seja bronca, viu, Rômulo? Olha, Salgado, essa bronca já está rolando para julgamento desde o início do ano e não se tem um fim. Hoje a expectativa é que seja o terceiro item da pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da questão do FGTS. A gente tem comentado aqui durante o ano inteiro a respeito desse importante julgamento, do reflexo que isso pode ter aí nas contas públicas, mas também a justiça pela recomposição daquilo que é devido para o cidadão que tem aquelas contas lá no FGTS e não foi corrigido da maneira adequada. Então, há uma pressão muito grande aí que poder político para que nós tenhamos nova suspensão do julgamento, para contextualizar, se o STF der voto favorável, para entender que o índice que hoje a Caixa usa para remunerar essas contas é inconstitucional, então vai indicar um outro índice para corrigir pelo menos pela inflação. Isso é ponto pacífico, os trabalhadores perdem dinheiro anualmente nas contas do FGTS, porque o índice que hoje corrige a taxa referencial, ele é superior, ele é inferior à taxa da inflação, ou seja, todo mês nós vamos perdendo o dinheiro que estamos ou que temos depositado lá no FGTS. A expectativa, então, é que haja essa alteração, já temos 2 votos favoráveis para que se altere para índices que correspondam à taxa da inflação, mas o grande X da questão é saber se vai haver algum tipo de compensação para todos os trabalhadores que tiveram essas perdas nos últimos anos. E aí que mora o gargalo, e aí que se discute se caso a Caixa venha a perder, então vai ter um aumento nos juros para os próximos financiamentos imobiliários. Então as discussões são variadas, há uma pressão muito grande para que esse julgamento não ocorra hoje. As centrais sindicais se reuniram com o governo nas últimas semanas para tentar fechar esse acordo, para apresentar cálculos para que o STF pudesse analisar, não foram apresentados. O ministro Barroso manteve no plenário de hoje, até porque ele foi o relator desse julgamento, então ele tem uma atenção especial com esse ponto. E, é claro, há ainda a expectativa de um pedido de vistas. Lembrando que esse é o terceiro item da pauta, nós vamos falar ainda sobre licença paternidade no primeiro momento, ali no STF, vai ser discutida a questão de separação e do divórcio, mas se houver tempo e ninguém pedir vista, o início desse julgamento está pautado para hoje, e isso tem grande relevância, Salgado e Max, também com a questão também que ocorre lá no prédio ao lado, lá no Congresso Nacional, porque hoje também está prevista análise sobre a questão da reforma tributária. Votação em plenário, né?
a votação em plenário e ontem passou por 20 votos a 6 aí lá na CCJ, a oposição perdendo força nessa argumentação, porque de certa forma, e aqui é claro há uma crítica a alguns pontos da reforma, mas essencialmente a reforma traz algumas fontes de desoneração para o cidadão comum. E aqui o governo vai tentar recuperar de outra forma essa fonte. Há uma discussão sobre os gastos públicos muito grandes também. Explodiram os gastos públicos nos últimos meses em razão da necessidade de retomada do crescimento estagnado dos últimos anos, e aí o governo precisou gastar mais. Por outro lado, há também um descontrole com as contas públicas. A gente precisa entender que há a necessidade de um meio termo. Era necessária a retomada, no entanto, há necessidade de um controle efetivo para que esses gastos públicos não gerem uma crise econômica como aconteceu no passado. Então, encontrar essa equação passa pela reforma tributária, que está sendo analisada lá no Senado Federal. E para vocês terem uma ideia, isso vai trazer, com certeza, de maneira geral, benefícios muito relevantes para a sociedade, inclusive até membros da oposição votando a favor da reforma na CCJ. O governo está com uma margem boa para discutir em plenário, ainda que familiares do ex-presidente, lideranças, 6 pelo menos lideranças do Senado votaram contra ontem, mas aí é uma questão política, o interesse mesmo não foi analisado, é só jogar contra o governo, isso aí é uma questão política que ocorreria do lado de lá também, então a gente não vai entrar nesse ponto. Mas o que é relevante? Se aprovado esse projeto, simplificam-se vários impostos. Hoje, Salgado e Max, se você perguntar a qualquer pessoa na rua, ela não sabe o que ela paga de imposto todo dia, ela não sabe o que cai em cima. Muito. Não sabe nada. E essa proposta é exatamente para simplificar esse meio de arrecadação, mas, por outro lado, também desonerar tributos de elementos essenciais para a sobrevivência das pessoas, que está muito prejudicada ante os últimos anos. Então você vê que a proposta, por exemplo, tende a desonerar impostos, ou tributos, melhor dizendo, sobre os produtos da cesta básica nacional. Trazer abaixo os preços da cesta básica é política de Estado que passa pela reforma tributária. O governo está muito empenhado, a ministra Haddad muito empenhado em aprovar esse projeto para mostrar algum resultado, tendo em vista as críticas que vem sofrendo em razão do descontrole das contas públicas que o governo tem feito, tem sobrado no Ministério da Economia. Então, há essa luta pela essa aprovação. Então você vai ter, por exemplo, além da desoneração completa da cesta básica, nós vamos ter 2 tipos de cestas básicas, mas também o projeto prevê a desoneração de 60% de tributação sobre transporte coletivo rodoviário e metroviário. Nós aí na cidade de Belém, aqui em Brasília, por exemplo, também o transporte público é ruim, né? Nós tivemos uma greve aqui anteontem, terrível, afetou mais de 3 milhões de pessoas na cidade. Aí em Belém também, em Macapá, a situação talvez não seja tão boa assim, né? Não seja tão ruim quanto, mas também não seja boa. E há um custo também nesse subsídio que o Estado dá para essas empresas de transporte público, tributação que cai também, tributação que deve cair com relação a produções artísticas, culturais, jornalísticas, produtos de higiene e limpeza, famílias de baixa renda, água sanitária. Então o projeto engloba todos esses tributos diminuídos tendenciosamente para fazer com que as pessoas consigam ter acesso ao que é elementar, o que é essencial, o que é básico. É claro que o projeto também prevê o alcance maior do Estado em outros ramos, mas flexibilizar e aqui equalizar também, trazer uma igualdade para quem paga a tributação. Nós aqui que não somos ricos, acredito que nenhuma soja milionária aqui, pagamos o mesmo tributo que a pessoa que é milionária, que é bilionária. Então essa injustiça fiscal, tributária, sempre foi muito presente no país, e esse projeto, que também não é algo clamoroso ou que vai trazer justiça fiscal ou tributária, mas tende a equilibrar um pouquinho mais essa distorção que já é muito discutida, a gente não sabe nem o que a gente paga. Isso passa pelo Congresso hoje, a gente está acompanhando aí. Hoje à tarde estaremos lá no Congresso e no STF para acompanhar os julgamentos, mas no Congresso também para verificar a questão da reforma tributária, em companhia com meu amigo professor Rodolfo Marques, está aqui na cidade, vai nos acompanhar lá no Congresso também. A gente vai mandar mais fotinhas para vocês aqui e na próxima coluna vai dar o resultado do que aconteceu essa semana. Então é isso.
Hoje poderemos ter novidades em relação a vários assuntos e principalmente os que foram colocados na mesa agora, né, Rômulo? Então a gente aguarda essas novidades, espero que sejam boas a partir de hoje. Quem sabe amanhã a gente possa bater um papo por aqui, nunca se sabe. Aqui é só me chamar, a gente está sempre à disposição. E um forte abraço a todos. Até a próxima semana. Abraço, Rômulo. Valeu. É isso. Vamos... Deixa eu ver.